em Matemática 1, nós aqui estamos a continuar com o grande assunto funções, tá bem? Agora entramos em mais um tópico, tá? Tópico denominado como domínio, contradomínio e conjunto imagem. Então, depois da videoaula anterior, que teve um bloquinho de questões também, tá? Cujo prazo de entrega vai até amanhã, dia 2 de setembro. Foi o nosso segundo bloquinho de questões desde quando retomamos com o ensino remoto, as nossas aulas, tá? E ao fim desta aula também teremos um pequeno bloquinho com um prazo bom aí para vocês terem tempo para desenvolver as questões. E aí vejam, depois que a gente iniciou o assunto funções, tá? Relembrando que vimos em sala, no caso dos primeiros anos A e B, aqui nós assistimos na aula passada quais são os conceitos gerais, tá, de função quando esta é conceituada via conjuntos. Então, quando eu falo, como está aqui em amarelo, ó, função f de A em B, onde A e B são conjuntos, ok? Bom, então vocês viram as noções iniciais, os conceitos, tá, iniciais de uma função via conjuntos, e eu sempre fui cauteloso e cuidadoso para deixar claro que o tópico função ele é muito abrangente dentro da matemática e é bastante aplicável em outras áreas de conhecimento, especificamente nas ciências naturais, como a física, a química e a biologia. E não se restringe apenas a um conceito via conjuntos. Eu posso definir funções, tá, que estabelecem uma relação entre dois grupos de elementos, tá, que podem ser elementos e grupos de outras naturezas, não só em termos de conjuntos numéricos, tá? Ou conjuntos algébricos formados por letrinhas, tá bem? Então, lembrando, né, o conceito inicial de função via conjuntos, inclusive os matemáticos que eu citei, o Leibniz, o Euler, o Dirichlet, por exemplo, nessa pronúncia, um outro matemático alemão, vocês viram que função f de A em B implica em dizer que eu consigo estabelecer uma relação entre os elementos de um conjunto de partida e elementos do conjunto de chegada. De tal maneira que todo elemento do conjunto de partida, do conjunto inicial, que define a relação funcional, tá? Todo elemento, não sobra ninguém, do conjunto inicial, deverá estar associado a um único do conjunto de chegada, tá? O conjunto que finaliza a relação entre dois conjuntos via uma função. Então, no conjunto A, conjunto de partida de relacionamento funcional, quando eu falo relacionamento funcional, é o relacionamento entre os elementos de um conjunto com os elementos de um outro conjunto, ok? Então, vai ser função se no conjunto de partida, o conjunto inicial, não sobra ninguém sem estar se relacionando com elementos do conjunto de chegada. No conjunto de chegada pode haver elementos que não foram relacionados? Pode, tá? Mas no conjunto de partida, neste conjunto que inicia o aspecto de relação funcional entre elementos dele com elementos de um outro conjunto, para os elementos do conjunto inicial na função, não pode ficar ninguém de fora sem estar se relacionando. Isso sustenta aí os conceitos que nós vimos de função anteriormente, que se de fato eu deixar alguém aqui de fora no conjunto A, então eu não poderia exibir uma lei de formação para a função f. Eu não teria uma lei de formação algébrica com a operação de soma ou subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação, tá? Então, se no conjunto que inicia o aspecto funcional tem elemento que fica de fora, que não é relacionado com algum elemento que tem que ser único apenas em B, e logo eu não conseguiria exibir um modelo matemático funcional. Eu não teria uma lei de formação, tá? Então veja que o conceito ele não é à toa. A própria definição ela vem a partir de um aspecto lógico, beleza? Então vamos ver o que nós temos aqui agora. Esta videoaula ela é bem tranquila em geral, tá? Não é uma videoaula que vocês tenham ainda maiores dificuldades, porque ainda é um pouco conceitual. Mas mais pra frente, daqui a pouco, vamos ver o estudo do domínio de uma função e aí já começa a aparecer momentos maravilhosos para raciocínio lógico em termos deste assunto. Então, quando a gente falava lá na aula passada de uma função f de A em B, agora você vai poder dar nome ao conjunto de partida e ao conjunto de chegada inicialmente. Tá? A gente fala em matemática que se eu tenho uma função f
de um conjunto em outro, este primeiro conjunto ele é chamado domínio. Olha aqui em negrito, ó, domínio da função. E vamos representar por uma letra maiúscula chamada D. Tá? Quando eu falo domínio da função f, então poderia escrever esse D, D de f. Tá? Não tem aqui embaixo ó, a f de x? Como é que a gente lê isso aqui? Ó? F de x, tá? Onde eu estou passando meu cursor aqui, ó, f de x. Se eu coloco um D maiúsculo no lugar desse f, e esse fzinho eu jogo dentro do parênteses, então eu leria D de f. Toda vez que você vê um D de f, tá? Então estou falando do domínio da função. Quem é o domínio da função? O conjunto de partida, tá? O conjunto que inicia a relação funcional. Então se eu tenho uma função f de a em b, a é domínio. Quem é b? Contradomínio, tá? Vamos chamar o conjunto de chegada de contradomínio. Sigla para ele, CD, cada letrinha aqui maiúsculas, tá? Cada letrinha a maiúscula e ambas maiúsculas. C maiúsculo, D maiúsculo, beleza? Ótimo. Então, só uma questão mais conceitual, inicialmente, tá? Função f de a em b, então eu posso dizer que o conjunto inicial aqui, de onde parte a relação funcional, é chamado domínio, tá? E o de chegada é chamado contradomínio. E essa tal imagem aqui, o que vem a ser, tá? Isso é bem interessante porque o conceito de imagem, ele pode ser atrelado ao que você pensa no seu dia a dia. Quando eu olho para um espelho, por exemplo, vou destacar ele aqui, ó. Quando eu olho para um espelho, eu vejo a minha imagem, tá? Então tem uma relação entre um corpo físico real, que se olha para o espelho, e o espelho reproduzindo uma imagem que não é física. Ela reflete a realidade, mas a imagem não é algo físico, não é tangível, não é concreto. Então essa ideia de imagem, que implica em um reflexo, tá, de um certo objeto, ela é bem pertinente para você pensar aqui em função f de a em b, sendo a domínio, b contradomínio, e os elementos que recebem associação em b, a partir de elementos de a, elementos em b, conjunto de chegada, que recebe relação funcional de elementos de a, ou de um só, ou de mais de um, tá? É o que a gente vai chamar de imagem, tá? Como uma ideia de reflexo mesmo. Lembre que eu posso ter um elemento aqui no conjunto B que recebe relação, tá? Recebe uma relação funcional de mais de um elemento de A. Por exemplo, poderia ter aqui o conjunto A formado pelos números 1 e 2 e o B formado apenas pelo elemento 3. E o 1 se relacionar com 3 em B e 2 em A também se relacionar com 3 em B. Eu pergunto, para 1 e para 2 no conjunto A, cada um deles esteve associado a um único elemento de B? Sim. Para 1, o único elemento de B para ele associado foi o 3. Para o 2 em A, o único elemento associado a ele em B também foi o 3. Tá? Então não tem problema, foi só um para cada um. Tá? Você não tem problema de ter no conjunto B um elemento que recebe mais de uma associação. O problema é se você tiver um próprio elemento em A, um único, que dele partem duas ou mais associações, tá? Não, de cada cara de A, conjunto de partida, sai apenas uma associação para um elemento de B. Beleza? E aí, veja, depois que eu sei quem é domínio, contradomínio, a imagem, tá? Imagem aqui será um conjunto que está dentro do contradomínio, tá? No conjunto de chegada, que tem esse nome em matemática, como nós definimos em matemática. E é interessante dizer que ele está dentro do contradomínio, portanto ele é subconjunto. O conjunto imagem ele é subconjunto do contradomínio. E é interessante dizer porque a gente fala domínio, né? Por que falar domínio para o conjunto de partida? Porque de fato ele domina a relação funcional. Tá? O conjunto de partida ele domina a relação funcional. Ele é formado por elementos que são pertencentes à variável independente. A variávelzinha x. Tá? Aí, o contradomínio é uma ideia de oposição ao domínio. Tá? Se o domínio é a parte independente que domina, então o contradomínio é a parte dependente. Essa ideia de contra, né? Contrário. Independente, domínio é independente, domina. Contradomínio, dependente. Isso é verdade. Os elementos que recebem associação estão associados a caras de A em B, eles são aqueles yzinhos, né? Que eu só consigo obter se eu tiver um x inicial. E nesse x eu aplico a função f, conforme a lei de formação dela,
e obtenho valor para y no conjunto B. Então é isso que ele vai dizer para a gente aqui mais para frente. Ó. Se eu aqui tenho para cada x que pertence ao conjunto A, para cada x que pertence ao conjunto A, ao acharmos o y associado a este x no conjunto B, eu vou dizer que o conjunto de y que receberem a associação de caras do conjunto A, domínio, do conjunto de partida, esse conjunto de y, eles vão representar um nome, tá? Esse conjunto é dado por um nome, conjunto imagem, tá? E aí cada y que recebe uma associação de um x do conjunto A e y pertencendo ao conjunto B contra domínio, cada y é uma imagem de um x, tá? A partir da relação funcional f que leva um valor de x num valor de y, ok? A partir de uma lei de formação. Lembre, a partir de uma lei algébrica de formação, beleza? Muito bem, então aqui abaixo você tem um diagrama representando isso, tá? Conjunto A no contorno verde, conjunto B no contorno vermelho. Elementos de A, cada elemento de A que eu queira utilizar para um estudo funcional, eu chamo de x, e cada elemento do conjunto B chamo de y, tá? Se eu quisesse trocar aqui, usar outras letrinhas, poderia? Sem nenhum problema, tá, gente? A letrinha é uma representação do que estará dentro do conjunto A, bem como do que estará dentro do conjunto B. Isso pode ser alterado tranquilamente. Eu poderia ter aqui um Z e um T, um J e um W, nenhum problema, ok? E F é aquela funçãozinha que leva um valor de um conjunto em outro conjunto, criando uma relação entre esses conjuntos a partir dos seus elementos. Beleza? Não esqueça, conjunto de partida, domínio, conjunto de chegada contra domínio. Muito bem, então avançando aqui, ó, vamos ver alguns exemplos de como a gente consegue capturar o conjunto imagem, tá? Como a gente consegue capturar o conjunto imagem, destacando aqui, ó, da função, beleza? Lembre que sempre é um conjunto que estará contido dentro do contradomínio. Assim como você viu, domínio representado por D maiúsculo, contradomínio CD, ambos maiúsculos. E a conjunto imagem, como é que eu representaria matematicamente? Aqui, ó, você tem um exemplo, tá? IM, só que aí com I maiúsculo e M minúsculo, tá? Essa é inicial aqui para a palavra imagem, pegando a primeira sílaba, tá? Quando eu separo imagem, a primeira sílaba é só I, tá? E a consoante que inicia a segunda sílaba. E aí se eu escrever IM, ó, IM, parênteses, lá dentro tem quem? O Fzinho. Então como é que eu leio isso aqui? IM de F. Imagem de F. Se no lugar desse M fosse um D, aí eu teria D de F, domínio da função. Se no lugar desse IM eu tivesse CD, ambos maiúsculos, então eu teria contradomínio de F, contradomínio da função. Beleza, pessoal? Até agora tudo bem, eu acredito, né? Mais parte conceitual. E vamos a um exemplo. Olha esse caso aqui, ó, do item A. O autor aqui do nosso material, ele fala o seguinte: considere os conjuntos A e B. A é formado pelos números inteiros não negativos que vai até o valor 3, tá? Então de 0 a 3. B é formado pelos inteiros não negativos que vão até o 6. Então saio de 0 e vou até 6. Aí ele diz, ó, vamos considerar a função f que relaciona elementos de A em B. Então A domínio, B contra domínio. E que transforma, olha isso, transforma um x que eu pegue dentro de A, então um elemento que eu pegue dentro de A, em o dobro dele que estará dentro de B. Tá? Então qual seria a lei de formação desta função aqui f? Ele já colocou embaixo. Se a função leva um elemento de A para B, dobrando esse elemento, como está aqui, observa aqui, ó. Tá? Deixa eu destacar para vocês. Observe isso, ó. De modo que essa função que ele está dizendo para a gente, envolvendo esses conjuntos A e B, transforma um elemento que está em A, um x qualquer que eu pegue dentro de A, então um x que pertence a A, elemento que pertence ao conjunto A, em o dobro dele, 2 vezes x que pertence a B. Então esse 2 vezes x é o meu y. Y é igual a 2 vezes x. Tá? E lembre que y é o mesmo que f de x.
Então aqui ele já vai ter a conclusão que eu te falei. Eu posso escrever a minha função f com esta lei de formação, tá? Isto é, com esta escrita algébrica que me permite fazer cálculo. Então, f de x, a função f pega elemento qualquer do domínio, que é representado por elementos na letra x, e leva a um resultado que é eu pegar 2 e multiplicar por este elemento que eu estou tomando no domínio. Então, 2 vezes x. Não se esqueça que f de x é o mesmo que y. Então, posso escrever assim ou dessa forma. Ok? Sempre que eu estou adotando x para elementos do domínio e y para elementos que estão relacionados a elementos do domínio no contradomínio, tá? Se, por exemplo, estivesse pegando a letrinha J para elementos do domínio, então nós teríamos f de J igual a 2 vezes J. Certo? Então, sem nenhum problema. Claro que na maior parte das vezes, nos vestibulares, nos concursos, em geral a gente sempre trabalha com x representando elementos do domínio, tá? E y representando os elementos que estão relacionados a caras do domínio no contradomínio, tá? Que vão indicar a imagem para cada x que eu utilizei no exercício. Mas pode acontecer das letrinhas não virem assim, você tem que identificar quem é a letrinha do domínio e quem é a letrinha do contradomínio que indica a imagem. É só ficar atento à função. Ó. Se eu disse que f aqui neste exemplo é uma função que vai de A em B, então já sei, A é domínio, B contradomínio. Tá? Aí beleza, ele pegou e trouxe aqui o conjunto A, ó, que está entre chaves, e projetou A em um diagrama, como você está vendo aqui. Tá? Para exemplificar para a gente como é que a gente captura aqui o conjunto imagem dentro do contradomínio. Pegou o conjunto B, também aqui o conjunto B, pegou o conjunto B, e o configurou através do diagrama, tá? Como está aqui no contorno verde. E aí foi relacionar. Bom, se x é todo elemento que pertence a A, qual o primeiro elemento de A, neste exemplo? 0. Então, se eu tenho minha função f de x igual a 2x, se eu pegar 0 e colocar no lugar de x, já que x é qualquer elemento do conjunto A, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter f de 0, coloquei aqui 0, ó, f de 0, igual a 2 vezes 0, porque o x que está aqui fora é o mesmo x que está aqui dentro. Então, f de 0 igual a 2 vezes 0, dá 0. Logo, a função f, neste exemplo do item A, leva o valor 0 ó, em 0 também no conjunto B, como você está vendo. Se eu pegasse 1 agora, então eu teria f de 1 igual a 2 vezes 1, que dá 2. Então, a função leva 1 do conjunto A em 2 no conjunto B. Se eu pegasse 2 agora aqui para x, mais um elemento do conjunto A, então eu teria f de 2 igual a 2 vezes 2, que dá 4. Então, a função f aqui do item A, do exemplo do item A, leva o valor 2 em 4, certo? E se eu pegasse agora o último elemento do conjunto A, que é 3, ficaria com f de 3 igual a 2 vezes 3. E aí, quando eu fizesse 2 vezes 3, dá 6. Logo, a função f, neste exemplo do item A, está levando o valor 3 em 6. Pronto. Já consegui relacionar, tá, por meio de diagrama, minha função f. Tá? Uma função que dobra. É a função dobro. A função que está dobrando cada elemento do domínio, tá? Levando numa correspondência em um contradomínio. Tranquilo? Tranquilo. Perceba que nenhum elemento aqui ó, do conjunto A ficou de fora. Não houve elemento no conjunto A, conjunto de partida, domínio da função. Não houve elemento algum que ficou de fora sem estar associado a um único elemento no conjunto de chegada. Tá? No conjunto de chegada, o nosso contradomínio, conjunto B, neste exemplo. Beleza. Relacionei minha função aqui dada algebricamente, tá? A partir de um aspecto geométrico por diagramas. O que você nota? Houve elementos dentro do conjunto B que receberam associação, beleza, mas também houve elementos que não receberam associação. Quais foram eles? O 1, o 3 e o 5 não recebem nenhum tipo de relação funcional, tá? Na função f dada no item A. Então, o contradomínio, que é o conjunto B, ele é formado por quais elementos? Por todos. O contradomínio é formado por todos os elementos do conjunto de chegada. Mas quem é o conjunto imagem? Tá? Somente aqueles dentro do contradomínio que receberam relação funcional de elementos do conjunto
de partida. Então veja, 0, 2, 4 e 6, eles formam, quando eu agrupo esses elementos, o 0, 2, 4 e 6, e formo um conjunto, eles formam um chamado conjunto imagem da função f dada no item A. Ok? Então perceba sempre, o conjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio de uma função. Sempre. Professor, e se todos os elementos dentro do conjunto aqui B recebessem associação? Todos eles, tá? Então, quem seria meu conjunto imagem? Seu conjunto imagem, ele seria o mesmo que o conjunto B. O seu conjunto imagem, ele estaria ainda contido no contradomínio. Porque todo conjunto está contido nele mesmo, tá? Agora, ele coincidiria, tá? Se 1, 3 e 5 também recebessem associações a partir de elementos do conjunto A, então o conjunto A teria que ter mais elementos para poder isso acontecer, tá? Já que eu não posso ter em nenhum elemento de um conjunto chamado domínio, conjunto de partida, eu não posso ter mais de uma setinha saindo, tá? Porque lembra da definição de função via conjuntos. Para todo elemento do conjunto de partida, domínio, há um único elemento correspondente a ele no contradomínio, associado a ele no contradomínio. Então, de um elemento que eu pegue no domínio, não podem sair duas setinhas dele em uma relação funcional, tá certo? Então, teria que ter mais aqui 3 elementos dentro de A para conseguir relacionar com 1, com 3, tá? E com o 5. E aí sim, se isso acontecesse, eu teria aqui o meu conjunto imagem dentro de B sendo o próprio B. Então o conjunto imagem ele estaria coincidindo com o contradomínio. E ainda assim estaria contido no contradomínio. Porque não se esqueça, não se esqueça, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Tá? Está contido nele mesmo porque é ele mesmo. Muito simples. Beleza? Aqui ele traz, ó, toda a explicação que eu dei, ele traz aqui de forma textual, tá? Na hora que vai escrever o conjunto imagem, ó, IM de F igual, escrevendo entre chaves, separa os valores que receberam associação no conjunto B e escreve seu conjunto imagem tranquilamente. Beleza, aqui tem mais exemplos. Exemplo no item B, tá? E exemplo no item C. Serei mais rápido aqui nestes dois exemplos. Deixa eu voltar para cá, chega. Para a gente avançar. Note que agora no item B nós temos uma função f dos conjuntos naturais no conjunto dos números naturais também. Então a função f aqui de n em n. Lembre que esse n com a perninha dobrada aqui, vertical, à esquerda, representa o conjunto dos números naturais, que nós consideramos iniciando em 0, indo para infinito, só com valores inteiros. Tá? Então f é uma função aqui que foi dada dos naturais nos naturais, relacionando elementos naturais com elementos naturais também. Só que ela foi dada, na sua lei de formação, da seguinte maneira. F de x igual a x mais 1. O que isso quer dizer? Essa função f, ela pega cada x que está no domínio, nesse n inicial, e leva cada valor desse em quem? Nele mesmo, mais 1. Se eu pego um número inteiro positivo, que é o caso dos números naturais, ou o próprio zero, que não é nem positivo nem negativo, é um número não negativo e também não positivo, se eu pego qualquer valor dentro do conjunto dos números naturais e somo a ele 1, eu sempre vou estar achando o quê? O seu consecutivo. Então poderia chamar essa função de função que gera valores consecutivos. Função consecutiva, poderia batizar ela assim. A função consecutivo dentro dos números naturais. Então, função f dos naturais nos naturais, que pega cada x do domínio números naturais, e leva esse número que eu pego, natural, no seu consecutivo, no seu sucessor, ok? Já que ela é dada por qual lei de formação? Para cada valorzinho que eu pegue e aplique a função f, eu vou achar o valor que eu tomei no domínio mais 1. E aí x mais 1 é o meu y, a resposta aqui é o meu y para cada x que eu pegue. Tranquilo? Aqui ele deu um exemplozinho. Ó. Eu posso começar a pegar qual primeiro elemento que eu posso começar a utilizar se o domínio é aqui dessa função no item B é dado pelos números naturais. Eu posso pegar primeiro 0. E aí quando eu faço f de 0, olha que bonitinho, ó. Eu faço f de 0, peguei meu primeiro x no domínio, substituí no meu x. Lembre que o x aqui dentro do parênteses é o mesmo lá fora, tá? Eu estou aplicando a função f a um x que é qualquer elemento que eu pegue no domínio da função. Joguei lá fora, na lei de formação, 0 mais 1, 1. Quem é este 1 aqui, ó? Quem é este 1?
É o y, é a imagem, é o y que vem como resultado, tá? De quando eu pego o zero no domínio da função e aplico a própria função sobre ele, tá? Aplico como? A partir da lei de formação que a questão me deu. Aplico a partir da lei de formação que a questão me deu. Então, x mais 1, eu peguei o valor, vou somar 1 a ele. Se fosse x aqui menos 50, eu pegaria ele e subtrairia 50. Nesse caso não poderia ter uma subtração assim tão grande, já que se eu tivesse, eu teria uma resposta negativa e meu contradomínio é o conjunto dos números naturais. Aqui não entra valor negativo, tá? Então, o que acontece? Eu já tenho aqui, para o valor do domínio 0, uma imagem, que é 1. E lembre que esse 0 é o primeiro elemento que eu posso pegar dentro do domínio. Não há nenhum anterior a esse, já que eu tenho aqui os números naturais. E aí eu poderia continuar, pegando f de 1 vai dar 2, f de 2 vai dar 3, e assim continuar. E assim continuar, porque eu sei que os naturais representam uma classe de conjunto que é infinito. Beleza? Mas o que eu percebo? Se eu continuar fazendo isso e não parar, eu consigo achar um padrão. Eu já percebi um padrão inicial, que é o do consecutivo, né? Eu sempre vou estar achando no contradomínio, tá, elementos que são consecutivos às respostas da aplicação da função. Então, minhas imagens aqui no contradomínio sempre serão caras consecutivos a um domínio que eu tomei para aplicar a função. Mas aí eu percebo outro padrão a partir de agora. Ó, eu vou perceber que dentro do meu contradomínio, que também é o conjunto N, tá, as imagens começam a aparecer a partir de 1. Se eu continuar calculando a f de cada valor do domínio, eu sempre vou ter imagens que vão aumentando, mas que iniciaram em 1. Ou seja, eu não vou ter o zero, eu não vou ter o zero recebendo associação nesta função f de n em n, dada por esta lei algébrica de formação. Então, quando eu olho para um diagrama, veja, quando eu escrevo um diagrama representando o aspecto funcional deste item B, algebricamente dado como f de x igual a x mais 1, no aspecto geométrico em diagramas, quem é aqui dentro esta imagem que está sendo simbolizada? Por valores que são y. Não esqueça, imagem aqui, padrão estabelecido, yzinho. Tá? Então, quais são todos os yzinhos que estarão recebendo imagem? Estarão sendo imagem, tá? De domínios que são dados por xzinho. Muito simples, né? Toda imagem aqui dentro, tá? Toda imagem aqui dentro do contradomínio n será dada, toda ela, por valores que vão de 1 até infinito, sendo todos eles inteiros. Então o zero não entra. Aí o que você percebe? O conjunto imagem aqui nesse item B, tá? Ele não coincide com o próprio contradomínio. Porque todo o contradomínio n inclui o zero. É do zero para frente, indo para infinito com inteiros, tá? Mas aí minha imagem vai ser do 1 para frente, indo para infinito com inteiros, ou seja, meu conjunto imagem ele está contido dentro do meu contradomínio, mas não coincidiu com ele, tá? É um detalhe importante para vocês perceberem. Aqui o autor, portanto, pode usar uma simbologia que vocês viram comigo em sala lá atrás, na época das aulas presenciais. Lembra que quando eu quero indicar um conjunto, olha esse destaque aqui que ele dá, ó. Quando eu quero indicar um conjunto de modo que dele eu estou tirando apenas o valor 0, o que eu posso fazer? Escrever um asterisco à direita do símbolo que indica um conjunto e no aspecto elevado. Então esse n asterisco à direita de forma elevada, o asterisco elevado, está indicando que eu estou fazendo o quê? Que eu estou pegando todos os números naturais, estamos pegando aqui todos os números naturais e retirando dele o valor 0. Então eu pego n e faço subtração de n, que é um símbolo para conjunto, então menos um conjunto. Qual conjunto? Vem entre chaves, o conjunto que tem o valor 0. Quando eu faço n menos o conjunto que tem o valor 0, eu pego todos os números naturais, exceto o 0. E minha imagem é exatamente esse cara. Ó, imagem da função aqui do item B. Quem é a imagem da função com respeito ao item B, que vai do conjunto n nele mesmo? É um n, só que n asterisco, isto é, eu estou pegando os naturais todos. Eu consigo pegar todos os naturais se eu precisar, menos o 0. Tá?
Conforme a lei aqui de formação da função, quando eu uso o domínio x sendo 0, a resposta para f de 0 dá 1, porque 0 mais 1 aqui, 1. Então todo o meu conjunto imagem ele inicia em 1 e vai até infinito com os inteiros de fato. Só que o 0 não vai estar aparecendo. Então eu poderia escrever o meu conjunto imagem im de f apenas colocando igual a n asterisco. Tá? Ou se eu fosse colocar entre chaves, como está aqui no 0 aqui, entre chaves, eu abria a chave, começava com 1, 2, 3, 3 pontinhos, indicando que vai para infinito, com os inteiros positivos a partir do 1, e fechava minha chave. Beleza? Outro caso interessante aqui, esse item C, note que nele nós temos uma função dos reais nos reais, então uma função de R em R, em que cada domínio, cada x do domínio, ele é elevado ao quadrado e resulta numa imagem, nossa imagem y, sendo y, não esqueça, f de x. O que ocorre aqui? Todo valor real que eu pegue, lembre-se disso, todo valor real que eu pegue, seja ele positivo ou negativo, e eleve ao quadrado, eu vou ter uma resposta positiva. Porque mais com mais dá mais, e menos com menos também dá mais na multiplicação. Lembre que x elevado a 2, quem é? É x vezes x. Então, se eu pego, por exemplo, um domínio como menos 3, quem é menos 3 elevado a 2? É menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Tá? A negação da negação é uma afirmação. E aí você percebe que todo x que eu pegue em R, domínio, sempre vai me dar uma imagem em R contra domínio, dada por y, uma imagem, como positiva. Então, quando ele vem aqui para o diagrama, aqui ao lado, ó, do item C, neste exemplo, ele diz para a gente, ó, tem um domínio formado por elementos x que são reais. Números reais, lembre, podem ser naturais, inteiros, racionais, irracionais, positivos, negativos, enfim. Números quebrados com vírgula, sem vírgula. Reais envolve todos os números que você conheceu até hoje, tá certo? Pi, raiz de número primo, enfim, tá? Que são os irracionais. E aí o que acontece? Quando eu estabeleço uma função f que pega qualquer valor real, tá? E eleva ele ao quadrado para achar uma imagem no contradomínio, eu vou perceber que essa imagem vai me dar apenas elementos que são positivos. Por isso o símbolo que ele está usando aqui, ó, a maneira de ele representar, deixa eu apagar aqui que foi demais. A maneira de nós aqui representarmos, de ele, o autor aqui, tá, do material, e de nós representarmos esta imagem da função dada aqui no item C, eu poderia tranquilamente escrever, já que o contradomínio aqui é R, ó, eu poderia escrever quem é a imagem? R, e abaixo, à direita, do lado do símbolo, eu ponho um símbolo de mais. Vocês viram comigo essas simbologias lá no período de aulas presenciais, tá? Não esquece não, olha no caderno. Isso quer dizer o quê? Que eu estou pegando aqui todo o número real que eu possa, só que apenas os reais positivos, mais o zero, porque não tem asterisco aqui em cima, tá? Então, quando eu tenho R com mais aqui embaixo, o que isso quer dizer? Eu estou pegando todos os números reais, não negativos. Se eu falar todos os reais não negativos, então além de pegar os positivos, eu estou incluindo também o zero. Por que eu incluo o zero? Porque não tem asterisco, tá? Lembra que o asterisco aparece para a gente retirar o zero do conjunto. Então, Rzinho com mais quer dizer todo número real não negativo. Ou seja, do zero para frente. E aí tem inteiro, tem número com vírgula, tem quebrado, tem fração, tá certo? O que a gente percebe neste terceiro exemplo, item C, é que o conjunto imagem ele também estará contido no nosso contradomínio, para o caso aqui, que também é o conjunto dos números reais, mas nesse caso não coincide, né? O conjunto imagem aqui ele está contido em R, tá? É R+, mas não coincide com os reais como um todo, porque eu não estou incluindo os valores negativos que também estão dentro dos reais. Beleza? Então bem tranquilo, se eu quisesse escrever o conjunto imagem de F não só pelo símbolo com R+, poderíamos também escrever entre chaves, de forma resumida. Quem são elementos que indicam imagem de um conjunto? Com respeito à função,
de um conjunto em outro são os yzinhos. Yzinhos, imagem. São os caras dentro do contradomínio que recebem uma relação funcional de xzinhos do domínio. Então, yzinho pertencendo aos reais, ok? Tal que toda imagem que eu perceba, neste caso aqui do item C, tá? Ela será maior ou igual, lembre do símbolo, maior ou igual a zero. O lado aberto do maior ou do menor, o lado aberto está voltado para o cara que é o maior. Então, como é que eu leio essa faixa aqui, depois de tal que? Eu leio y maior ou igual, traço de baixo indica igual, a zero. Então, o conjunto imagem para esta função f de r em r, dada por f de x igual a x ao quadrado, ele é dado, tá? O conjunto imagem, ele é dado para esta função, como todo yzinho que eu possa tomar a partir de zero para infinito, sendo o yzinho um número real, já que ele está dentro de um contradomínio que é real, ok? Então, beleza. Assim vocês conseguem ver exemplos bem explicados, tá? De como capturar o conjunto imagem dentro de contradomínios, tá? Mesmo que ele seja um conjunto infinito, eu posso muito bem escrever a simbologia que o indica, como foi no item B, como foi também no item C. Beleza? Claramente, deixa eu voltar só mais um pouquinho, se o conjunto for infinito, você vai ter que trabalhar com simbologia que indica o conjunto em questão, tá? Se for N, Z, Q, IR ou R, ou se não, você trabalha com o par de chaves, usando o yzinho, que indica sempre imagem, que pertence a um certo conjunto, tal que indica o intervalo onde ele está atuando, ok? Se eu quisesse escrever dessa forma aqui que eu vou destacar, ó, entre chaves, se eu quisesse descrever dessa maneira aqui em cima, no item B, como seria meu IM de F, minha imagem de F? Como eu falei, eu abri uma chave, aí eu poderia colocar 1,2, 3 reticências e fechava a chave. Ou poderia vir e colocar assim, ó, y que pertence a n de naturais, tal que y maior do que zero. Nesse caso do item B, eu não colocaria maior ou igual, porque eu não posso pegar a imagem aqui como zero, já que zero não aparece como imagem. As imagens iniciam no item B em 1 e não em 0, tá? Então, sem problema, é mais uma forma de você escrever. Especificamente quando for um caso de um conjunto que vai para infinito, tá? Mais ou menos infinito. Então, tranquilo, vocês podem sempre estar voltando e revisando o que eu estou explicando, tá? Isso aqui é bem tranquilo essa parte. Fiquem atentos, fiquem bastante atentos aos exemplos, porque eles vão ajudar muito vocês quando forem para o exercício. Então, para finalizar nossa aula, o outro tópico, tá? Desta videoaula, o estudo do domínio de uma função real. Veja que o início do tópico é estudo, tá? Então é uma análise. Aqui, em termos de matemática, se eu estou estudando algo, eu estou analisando aquilo do ponto de vista algébrico ou bem como geométrico, tá? Então veja que é um tópico que ele particulariza meu campo de análise. Eu quero analisar domínios de funções, tá? Aí você tem que lembrar, outra palavra-chave, domínio. Então, se eu estou falando de analisar domínio, eu estou pensando em qual? Elemento funcional. Naquele conjunto, que é o conjunto de partida na função. Muito bem, tá? Então, vocês vão perceber aqui, para ser bem objetivo neste tópico, que estudar o domínio de uma função, tá? Função real aqui, mas poderia ser uma outra função, não só que tenha domínio real, mas poderia ser uma função que tenha domínio natural, inteiro, racional, irracional, tá? Se eu quero estudar o domínio de uma função, eu quero saber, na verdade, quais são os valores, em número, claro, ou os intervalos de valores em que eu não poderia utilizar na minha função. Então, é analisar o quanto meu domínio é viável de ser utilizado dentro da função, tá? No aspecto funcional, ou não. Então, o que tem de valores em minha função que tem um certo domínio que eu não poderia utilizar para encontrar imagens? Isso porque existem restrições para cálculos em várias situações. Por exemplo, se eu tiver que dividir um valor não nulo por zero, isso não é possível em matemática. Então aí você poderia pensar, pode ter uma função aí que eu não poderia utilizar o x igual a zero para ela, tá? É uma restrição para o domínio da função.
Não se esqueça, lembre que também o domínio é aquele conjunto que tem elementos dos quais todos devem estar relacionados a um único elemento no contradomínio, tá? E aí, observando a lei de formação da função, eu já posso, inclusive, descobrir que valores eu não poderia utilizar naquele domínio. Que valores uma função, uma vez estabelecida, tá, não pode ser desenvolvida para valores que possam vir em um domínio. Ah, mas se eles virem, eu não poderia deixar de manter associação com alguém no contradomínio, porque não seria função. Exatamente. Então, eu percebendo já isso, eu sei com qual domínio estou trabalhando, tá? Mesmo que eu não mexa com todos os valores de uma vez, mas eu sei quais aqueles que eu não poderia mexer para, de fato, manter minha função sendo válida, tá? Manter minha função sendo aplicada, se assim precisar relacionar elementos de um conjunto com outro. Então, a necessidade de você mexer com função é relacionar elementos de um conjunto com outro. Isto é, relacionar uma variável com outra variável. Uma variável que indica elementos de um conjunto com uma outra variável que indica elementos de um outro conjunto. Por isso, função ela é tão aplicada no dia a dia, porque a gente vê como uma certa grandeza, como temperatura, ela influencia no fato de um ambiente ter chuva ou não. Influencia mais ou menos. Assim como outras variáveis vão influenciar em um certo ambiente do globo terrestre, em nevar ou não nevar. Entende? Então veja como função se aplica muito ao nosso dia a dia. Certo? Se eu crio, por exemplo, peixes em um aquário, eu tenho várias variáveis que eu tenho que analisar, elas se relacionando, para verificar se eu estou mantendo uma condição adequada para a sobrevivência de certas espécies em cativeiro. Então, se eu tenho um aquário de água doce e eu crio, por exemplo, o peixe beta. O peixe beta ele vem de uma região do mundo, como a Tailândia, o Vietnã, ali aquela região da Ásia, que vive, inclusive, em poças que não são profundas de água e com baixa oxigenação, certo? Aí, se eu crio em cativeiro, mas mesmo na natureza, ele tem como mudar de ambientes em muitas situações, tá? Mas num cativeiro, se eu tenho um aquário com limitações, se o aquário vai ficando sujo, o nível de oxigenação vai caindo, e ele pode chegar a vir a óbito por não só falta de oxigenação, mas também questões de doenças que a água vai estar desenvolvendo, como fungos, enfim. E lembrando que o peixe beta ele capta oxigênio atmosférico também. É um tipo de peixe chamado anibatídeo. Ele fica no grupo dos anibatídeos, que vão até a superfície e sugam oxigênio atmosférico também, não só oxigênio a partir da água. E aí eu vou analisar a temperatura da água, eu vou analisar a oxigenação da água também, eu vou avaliar plantas que combatem fungos nessa água, entende? E aí eu estou estudando variáveis que se relacionam no aspecto funcional. É funcional manter aquele aquário? Entendeu? Quais são as variáveis que estão dependendo uma da outra para poder manter aquele aquário? Isso aí, pessoal, vai entrar em muita coisa no nosso dia a dia, por isso que função é incrível. Falar em função é muito gostoso. Quando o motor de um carro ele é ligado, eu tenho várias partes que funcionam se relacionando de modo que há partes ali que se pararem, o carro não funciona. Então tem uma relação de dependência entre partes de um motor. Na mecânica, eu tenho que trabalhar com funções, como vocês veem, né, nas leis de Newton, que está dentro de mecânica cinemática, no primeiro ano do ensino médio. Você tem várias relações de função. Função horária do tempo, olha o exemplo aí, tá? Com respeito ao deslocamento do móvel, que tem uma velocidade constante, movimento uniforme. Função vai aparecer muita coisa. E isso é bom porque a gente consegue também ter resultados interessantes de como certas análises de variáveis se relacionam com outras variáveis, enquanto uma implica na outra. E se a gente sabe disso, a gente consegue fazer previsão, inclusive. Tá? Então, analisar o domínio da função é verificar. Olha só que interessante essa afirmação que eu estou dando, porque ela resume tudo. Estudar o domínio de uma função é verificar qual valor ou quais valores, tá? A função não funciona. Eu não teria função, não teria como calcular a imagem, tá? Para esses valores. Então, eu olho para o domínio e vou descobrir um intervalo de valores ou um único valor com respeito a eles não poderem me dar uma resposta na função.
Tá? Eu não poder achar uma f deles. Então, beleza. Vamos então, depois desse comentário aqui bem direto e claro, vamos a este exemplo, tá? Ó, explicite o domínio das seguintes funções reais. Item A. Olha essa função. Função f aplicada a x, tá? Aqui ele não diz pra gente se a função é de A em B, de C em D, mas ele falou algo aqui em cima que é decisivo. Quando ele fala funções reais, quer dizer o quê? Que é uma função do conjunto R indo para o próprio conjunto R. Então é uma função que relaciona números reais com números reais. Beleza? Então f de x igual a 1 sobre x. Bom, esta função, o domínio dela é dado por carinhas que são xzinhos, e o contradomínio dela tem imagens que são os yzinhos. Tá? Toda vez que eu acho o f de alguém, eu estou achando um yzinho. São as minhas imagens lá no contradomínio. Tá? Lembra que aqui contradomínio também são os reais, bem como o domínio reais também. Aí você olha para essa lei de formação, é assim que você vai estudar o domínio, olha só. Você olha para a lei de formação da função, esta é a única maneira não. Tu também poderia analisar o domínio de uma função a partir do aspecto geométrico dela, tá? Olhando para o seu gráfico. Ah, professor, tem gráfico de função? Tem, e é a próxima videoaula, não é nessa não, tá? E aí você vai ver que tu pode analisar a função também geometricamente. Aqui eu estou analisando a função, em termos de domínio, do ponto de vista algébrico, porque eu estou pegando a sua lei de formação, como eu escrevo a função. Quando eu quiser saber como eu desenho ela no plano cartesiano, aí eu vou para o aspecto geométrico, tá, da função. Então, vamos lá. Eu olho para esta função e eu tenho que perceber o seguinte. O que é que há de valor para xzinho, tá? O que é que há de valor para xzinho, ou de valores, que eu não poderia aplicar f nele porque não é possível executar o cálculo. E aí de cara eu já digo para vocês, meus caros, ó, veio uma função cuja lei de formação algébrica é uma fração e a variável do domínio está no denominador, já saiba disso. Eu vou ter que analisar lá no denominador, porque eu lembro que não existe divisão por zero. Se for dividir 1 por 0, não tem resposta para isso. Não dá para dividir 1 por 0. Porque você imagina, por exemplo, assim, eu tenho um pacote de balas de espinafre e quero dividir para 0 pessoas. Não faz sentido. Eu não estou dividindo nada com ninguém. E se eu for armar um algoritmo de divisão e fazer abrir o algoritmo, 1 como dividendo, 0 como divisor e começar a divisão, não tem nenhum valor que eu multiplique por 0 que vai dar 1. Tá? Então não dá para dividir um valor não nulo por um valor nulo. Tá? Então aqui eu tenho uma restrição para este domínio. No nosso item A, esta função f pode ser aplicada a qualquer xzinho real, pode, exceto 0. Porque não dá para dividir aqui 1 por 0. Não é possível dividir 1 por 0. Também não é possível dividir qualquer número por 0 se esse número não for 0. Então, qualquer número não nulo não dá para dividir por 0. Tá? A própria noção de divisão não permite isso. Eu vou dividir uma quantidade para 0 pessoas, para 0 ambientes. Não tem sentido isso nenhum. Entendeu? Bom, então aqui ele vai deixar isso claro pra gente. E aí eu já dou a dica para vocês. Sempre que vem uma função que seja dada fracionariamente e a variável do domínio está vindo no denominador, ataque lá. Veja qual operação aritmética não seria possível e aí você sabe tudo sobre o domínio. Você sabe que tu pode utilizar qualquer valor para xzinho, exceto aquele valor ou aqueles valores. Tá? Então, aqui a gente percebe, ele que já explica, tá? O que eu expliquei para vocês, que eu só consigo trabalhar valores para xzinho nos números reais, já que a função é de R em R, quando x não for nulo. Aí ele explica o que eu disse para vocês aqui, ó. Ele diz, né? Mas eu expliquei para vocês. Eu não só disse não, né? Eu expliquei porque não dá para dividir por 0, tá? Assim como em sala, eu creio, na época de aulas presenciais, eu cheguei a comentar com vocês. Então, vamos lá. Qual seria o domínio dessa função f aqui? Qual seria o d de f? Seriam os reais? Sim. Só tirando o número 0. Por que eu estou falando dos reais? Porque ele já me disse aqui em cima que as funções, ele já me disse que as funções são reais. Então, para cada item aqui abaixo, a função f é de R em R. Tá? Então, como é que eu escreveria o domínio de f? Lembra? D grande de domínio, tá? D de f quer dizer domínio de f. Para o item A, qual seria esse domínio?
os números reais menos o conjunto formado pelo elemento 0, tá? Não põe só o 0 aqui não, tá? Tu não está subtraindo um número simplesmente não, tu está subtraindo um conjunto com um outro conjunto, tá? É uma diferença de conjuntos. Então, um conjunto menos, eu tenho que ter um outro conjunto, não só o 0. Por isso que a gente põe o 0 dentro de chaves, tá? De chaves. Mas lembre que eu tenho uma simbologia muito boa para isso. Sempre que eu quero dizer que um conjunto que possui uma simbologia já dada, como aqui os reais tem um R dado, né, como simbologia, o R com a perninha vertical, a esquerda dobrada, toda vez que eu quero dizer que um conjunto que tem simbologia própria, ele não será dado com o 0, basta eu escrever ele com asterisco aqui à direita, mais acima. Quando eu tenho R com esse asterisco, como tu já me ouviu falar aqui nesta aula de hoje, sempre que eu tenho um R com esse asterisco aqui, isso quer dizer o quê? Que eu estou pegando qualquer número real menos o 0, tá? Então, de fato, aqui, qual o domínio para a função f dada algebricamente por f de x igual a 1 sobre x? Qual o domínio? O domínio é qualquer número real menos o 0, tá? Eu escrevo aqui com simbologia. Aí você vê aqui esse item B, ó. O item B, a função que é de R em R, conforme a questão falou pra gente, ela não veio com fração. Aí não veio com fração, não vou ficar ligado no denominador mais. Mas veio com operação de radiciação, raiz. Como é essa f? Ela é f de x igual a raiz quadrada de 3 menos x. Ah, e agora, como é que eu vou descobrir se há valor ou se existem valores que eu não poderia utilizar para x, porque eu não conseguiria calcular raiz quadrada? Ah, sim, e você vai lembrar agora. E quem não viu isso ainda vai estudar aqui agora. Eu só posso calcular uma raiz quadrada, ou uma raiz com índice par, que é esse espaçozinho que recebe o númerozinho aqui, ó. Esse Vzinho aqui da raiz, tá? Não tem ninguém lembra, tu considera 2, é raiz quadrada, porque historicamente só existiu raiz quadrada por um bom tempo na história da matemática. E aí, para não ficar repetindo 2 aqui sempre, omitia-se esse 2, tá? Quando é raiz cúbica, eu ponho um 3 aqui bonitinho nesse espaço de Vzinho, tá? Então, raiz aqui, eu tenho uma raiz quadrada de 3 menos x, tá? Se fosse uma raiz quarta, aqui nesse espaçozinho teria um 4. Só para a primeira raiz, tá? Possível, que é a raiz quadrada, a gente omite o 2 como algo facultativo, mas que em geral a gente usa bastante. Então, não viu ninguém nesse Vzinho, tu já sabe a raiz quadrada. Aí o que acontece? Eu tenho raiz quadrada de 3 menos x. Existem valores, ou existe valor para x que eu não poderia utilizar aqui, de modo que eu não conseguiria calcular a raiz quadrada do que estaria aqui dentro. E se eu não conseguisse, então não teria uma f para certo x ou alguns xzinhos. Certo? E aí eu saberia como atuar com um domínio. Então veja que estudar o domínio da função é verificar o que eu não poderia utilizar para xzinho. Para que eu tenha um domínio apenas com aqueles valores que eu posso utilizar. Já que você tem que lembrar que o domínio da função é aquele conjunto do qual todo mundo que está lá dentro estará relacionado a um único elemento no contradomínio. Então veja, ó, raiz quadrada de 3 menos x, eu tenho que lembrar que não existe raiz quadrada de número negativo. Olhe isso. Não existe raiz de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Não é possível calcular a raiz quadrada de valor negativo. Porque lembre que a raiz quadrada de um valor é um número que vezes ele mesmo dá quem está dentro da raiz. Se eu pego, por exemplo, a raiz quadrada de 4, eu acho 2 ou menos 2 como resposta. Porque 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes menos 2, 4 também. Mas se eu quisesse calcular a raiz quadrada de menos 4, e lembre que a função é real. É possível nos números reais achar uma resposta? Raiz quadrada de menos 4 seria 2? Não, porque 2 vezes 2 não dá menos 4. Raiz quadrada de menos 4 seria menos 2? Não, porque menos 2 vezes menos 2 também não dá menos 4. Tá? Então você percebe que eu não consigo achar raiz de índice par de valor negativo. Tem que lembrar disso. Tá? Nos números reais, não. Porque eu falo isso porque vai ter um conjunto lá na frente, vocês vão estudar, chamado conjunto dos números complexos, que nos números complexos, aí eu consigo achar raiz
de índice par de valor negativo, tá? Mas nos reais não dá. Eu te dei o exemplo aqui com a raiz quadrada de menos 4, tá bem? Então eu vou verificar quais são os valores que x poderia assumir, de tal maneira que quando eu fizesse 3 menos esses valores, aqui dentro da raiz quadrada, tá, ficasse uma resposta negativa. E aí fica claro, né? Se eu tenho 3 menos x qualquer valor do domínio, eu poderia pegar, por exemplo, x aqui igual a 0, fazer um f de 0? Poderia. Tá? Porque 3 menos 0 daria 3, 3 é positivo, eu consigo achar a raiz quadrada de 3, que é inexata, mas dá. Se esse meu x for, por exemplo, 5, e eu fizesse 3 menos 5, eu teria menos 2. Daria para calcular a raiz quadrada se a função é real? Não. Já tem uma raiz quadrada de valor negativo. Então eu percebo que esse x ele pode vir com qualquer valor negativo e até o 0. Valor negativo sim, porque se tivesse aqui, por exemplo, menos 4, com menos da frente, menos com menos mais. Eu teria 3 mais 4 no final das contas. Então x pode ser qualquer valor negativo, tá? No meu domínio. Pode ser o 0, pode. Pode ser 1, pode, porque 3 menos 1, 2, positivo. Pode ser o 2, pode, porque 3 menos 2, 1, positivo de novo. Então, se eu fizer 3 menos 1, 2, positivo. Se eu fizer 3 menos 2, 1, positivo. Se eu fizer 3 menos 3, é o 0. Mas se esse x chegar a ser 4, e eu fizer 3 menos 4, menos 1, eu teria o primeiro cara negativo, aí, em valores inteiros, para uma raiz quadrada. Não posso. Não posso. Não posso. Tá? A raiz quadrada de 1 dá 1. Tá? Porque 1 vezes 1, 1. Ou pode ser menos 1 a resposta, porque menos 1 vezes menos 1 também dá 1, menos com menos mais. Mas se fosse raiz quadrada de menos 1, 1 vezes 1 dá menos 1? Não. Menos 1 vezes menos 1 dá o menos 1, que é o negativo? Também não. Se eu fizer 1 vezes 1, não dá menos 1. Se eu fizer menos 1 vezes menos 1, também não dá menos 1. Tá? Então, em termos reais, eu não posso ter uma raiz quadrada, nem de índice par, de valor negativo. Então percebi que esse x pode ser qualquer valor. De quem para baixo? Pode ser qualquer valor de 3 para baixo. Tá? Quando eu passo de 3, se aqui fosse 3,1 e eu fizesse 3 menos 3,1, eu teria menos 0,1 como resposta. Já é um cara negativo, eu não consigo achar raiz quadrada de menos 0,1. Tá? Já é negativo. Então, eu tinha que saber aqui, para poder, de fato, descobrir qual é o domínio desta função, o domínio que eu posso utilizar, se é uma função dos reais, nos reais, eu teria que saber qual a restrição por trás do cálculo de uma raiz quadrada. Como aqui tu teve que saber qual a restrição por trás de uma divisão por alguém que pode ser zero em algum momento e que não é possível calcular tal divisão. Tá? Então, você tem que entender as restrições aritméticas de uma operação de soma, de subtração, de divisão, de multiplicação, de radiciação, de potenciação. Tá? Muito mais aqui os casos, lá vai a dica, ó, muito mais os casos para analisar domínio de função virão como divisões e raízes. Tá certo? A maior parte dos casos vão vir com raízes e divisões, onde a gente encontra mais restrição. Tá? Dentro dos números reais, não se esqueça. E aí, quem é meu x? Qual seria o meu x representando um domínio possível para uma função f dada algebricamente por uma raiz quadrada de alguém? Para o caso que está aqui, 3 menos x, meu x ele poderia ser qualquer valor de 3 para baixo. E é o que ele põe aqui. Ó. Tá? Já destaco para vocês aqui. Ó. X pode ser menor ou igual a 3. Então, quem é meu domínio, tá, da função neste item B? D de f para o item B é qualquer x que pertence aos reais, porque a função é real, então é de R em R, tal que todo valor que eu queira pegar para o meu domínio, para formar meu domínio, deve ser um valor menor ou igual que 3. Tá aí bonitinho, beleza?